Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que alegria estarmos aqui mais uma vez para levarmos aqui aos microfones da rádio o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Obras Póstumas, que eu tenho essa oportunidade. Eu que me chamo Carlos Henrique Parente e tenho aqui toda semana trazido aqui uma página a respeito desse livro, publicado após a desencarnação de Allan Kardec, 21 anos após, aquele momento onde Kardec deixa o mundo dos homens físicos para novamente reingressar no plano espiritual e, com certeza, dar continuidade a esse trabalho, por enquanto, ininterrupto, eu acho que por muito tempo ainda, para que as pessoas possam ter contato com, ou pelo menos vislumbrar, a qualidade de vida vinculada à compreensão da natureza espiritual do homem. E entender as diferenças e as questões todas que envolvem a humanidade, partindo daquela concepção, se assim posso me expressar, de que estamos num processo evolutivo. Então não dá para esperar de pessoas ainda extremamente pouco evoluídas um comportamento em que, na nossa ideia, se aproxime de uma vida assim plena, ideal, maravilhosa para todas as pessoas. As diferenças nos fazem ter que lutar muitas vezes, mas com a orientação cristã, essa luta ela não embrenha ali pelos caminhos da perversidade. Pelo menos o que o cristianismo do Cristo nos orienta. O reino dos céus, já dizia Jesus. Melhor, diz, porque a palavra é atual. O reino dos céus não vem com violência, não vem com aparências exteriores. Ele disse também: quem mata a espada importa ser morto por ela. Revelando aí, essa, mais do que uma filigrana, mas essa aproximação do comportamento humano, trazendo uma reação da própria vida em relação a esse comportamento, esses valores. Então, tanta coisa maravilhosa o cristianismo tem nos ensinado. E também outras escolas, não diretamente do cristianismo, aquela que Jesus pessoalmente trouxe, mas também a que ele trouxe através de outras pessoas. Lembrando aqui uma frase do Victor Hugo, do grande poeta francês, que Jesus é o sol, é o dia. E aqueles que trabalham com Jesus e trabalharam no decorrer dos séculos são artoches, toches. Isso não é uma forma de humilhar, de diminuir, mas apenas de representar a figura de Jesus perante a nossa humanidade. Ele é aquele espírito puro, que é o exemplo maior, como nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para que lhe sirva de guia e de modelo? E a menor resposta do livro, e uma das mais importantes: vede Jesus. Então essa foi a resposta dos espíritos superiores. Então é Jesus, é esse sol, esse dia, pleno dia de muito sol, muita luz. E todos aqueles que se alimentam dessa luz solar acendem a chama que existe em si próprios. Elas são tochas no sentido de trazer luz à escuridão, porque estão vinculadas a uma força maior. Mas todas essas tochas se tornarão também um dia um sol, ou seja, uma estrela radiante que ilumina e dá energia para milhões e milhões. Então é mais ou menos por aí essa ideia, e é o trabalho que a Rádio Rio de Janeiro tem tentado promover através das pessoas vinculadas a essa tarefa ao longo dos anos. Então é um trabalho muito bonito, nasceu lá atrás, há algumas décadas atrás, e que é um legado para muitas pessoas que vêm passado por aqui,
Nós estamos aqui hoje e amanhã, ou seja, no futuro, não estaremos mais aqui, mas outros virão e substituirão. Porque essa é a ideia, enquanto houver necessidade e pessoas querendo promover um bem, assim assumirão, né, as tarefas e as atividades. Nós estamos passando. Eu hoje tenho aqui a oportunidade de estar conversando um pouquinho com um amigo ouvinte que tem a paciência de nos ouvir, o interesse de buscar o conhecimento através dessas obras, e o que a gente está fazendo na vida é justamente passar por ela, mas agora só que com um pouco mais de atenção, dando, né, a devida atenção à maneira como estamos vivendo, aquilo que sentimos, aquilo que falamos, aquilo que estamos em contato, a maneira como a gente se relaciona com as coisas e com as pessoas, principalmente. Ninguém aqui é santo, é perfeito, ninguém tem a resposta para todas as coisas, mas existem respostas para todas as coisas. E a gente precisa ir buscar. Então, como ensina também Jesus, batei e a porta se abrirá, pedi e obtereis, buscai e achareis. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer. Eu aqui falo algumas palavras, leio alguns textos, estimulo a mim próprio e estimulo aquele que estiver ouvindo, pelo menos na minha intenção, né? Mas é o trabalho de cada um, na sua atividade, na sua conscientização, na sua relação consigo, com o mundo, que vai trazer ou vai aproximar a si próprio de um estado maior, melhor, superior da vida. Essa é a nossa ideia. Mas, sem mais delongas, vamos entrar aqui de volta, né, ao texto do livro Obras Póstumas, Allan Kardec, onde ele está falando aqui, e comecei no programa passado, sobre a teoria do belo. E é um assunto que para ele tinha um grande valor. O texto é relativamente grande, né? Vamos levar alguns programas, como eu já havia dito, falando um pouco a respeito disso aí. E esse belo sob vários aspectos, né? Não é só a beleza na sua configuração física, mas a beleza onde leva a gente a pensar na beleza sob também outros aspectos. E Kardec se utiliza aqui, né, do texto de um homem chamado Charles Richard, cujo nome é As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade. Ou seja, essa revolução que envolve o aspecto, né, do belo, dessa questão da estética em todos os sentidos, é algo que interessa, sim, muito à humanidade. Hoje, talvez mais do que nunca, a gente perceba ainda o quanto isso afeta a humanidade, no que tange principalmente ao físico, né, à aparência, onde as pessoas não, né, dão muito valor a isso. E acho que eu citei também no programa passado, né, um livro do psiquiatra Augusto Cury, onde o título é A Ditadura da Beleza. E é muito curioso. Eu estava relendo aqui um trechinho inicial, onde Kardec faz algumas questões iniciais, né, onde ele diz o seguinte: o belo é coisa convencional e relativa a cada tipo? O que é belo para uns, tantos povos, não é para outros horrível fealdade? Os negros julgam-se mais belos que os brancos e vice-versa. Neste desencontro de gostos haverá uma beleza absoluta? Em que consiste? Somos realmente mais belos que os hotentotes e os cafres? Por quê? E tem a ver com a estrutura do homem primitivo, né? Na maneira como ele vive e a sua aparência. Então, de que olhar a gente está falando? Aí, relendo isso aqui, só para dar, né, continuidade a um texto que está um pouquinho mais à frente, eu lembrei de uma música que a nossa querida Elis Regina gravou. E hoje em dia, até com o momento que a gente vive de muitos questionamentos, né, algumas das músicas até nem são mais propícias a cantarmos, né, a falarmos a respeito, porque elas se encontram nesse aspecto, né, da provocação, do preconceito, etc. e tal. Eu não vou propriamente aqui questionar o trechinho da letra que eu vou comentar, mas apenas para retratar um pouco
dessa maneira de olhar diferente. É uma música do nosso querido Marcos Valle, do Paulo Sérgio, chamada Black is Beautiful. Então, e a Liz gravou isso belíssimamente, né, de forma maravilhosa. A letra inicia dizendo o seguinte: hoje cedo, na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo ou daqui. E é interessante, né, quando a gente vê a primeira estrofe da música, o título da música está em inglês, Black is Beautiful, né, o negro, o preto é belo, né, é maravilhoso, aí de acordo com a forma como a gente vai traduzir. E aí o olhar, a maneira como olhar, que me fez muito lembrar aqui a frase de Kardec que acabei de ler. Por isso que eu trouxe isso aí. Porque é algo que está dentro do escopo das reflexões da humanidade. O que a gente vive, né? O que é belo, o que é feio para a gente, para as pessoas. E aí que a gente vai estabelecer as diferenças. O que para um é, para o outro não é. E aí? Onde a gente fica? Existe um equilíbrio, um ponto de encontro nisso aí? Então vamos dar continuidade aqui, né, ao texto de Kardec, no parágrafo que nós paramos da última vez. Então, Kardec diz aqui: o que impressiona desde logo neste conjunto de figuras, porque ele faz referência ao seguinte, para a gente não ficar muito perdido, eu vou ler o parágrafo anterior, que é pequeno, e a gente dá continuidade. Então, no que concerne a beleza do rosto, diz, na verdade não é Kardec, é o Charles Richard, né, que é o texto que Kardec está se baseando aqui, utilizando, porque ele achou muito interessante. No que concerne a beleza do rosto, a graça da fisionomia, a este conjunto que constitui a estética do corpo, a superioridade ainda é mais fácil de ser provada. Basta olhar para os tipos que as medalhas e estátuas antigas nos transmitiram intactas através dos séculos. A iconografia de Visconti e o Museu do Conde de Clairol são, entre muitas outras, duas fontes onde é fácil encontrar profusos elementos para interessante estudo. E aí que a gente vai começar o texto que eu comecei ainda há pouco, mas preferi ler o parágrafo anterior. O que impressiona desde logo neste conjunto de figuras é a natureza dos traços, a animalidade da expressão, a crueldade do olhar. Sente-se com involuntário calafrio estar em presença de indivíduos que nos cortariam sem piedade, em 1000 postas, ou 1000 pedaços, para alimentar as suas moreias, como fazia Polião, rico cidadão romano e amigo de Augusto. Interessante essas referências trazidas a nós. Quando a gente repara o comportamento do homem da antiguidade, né? No caso aqui, que acabei de ler. Então você retalha pessoas em pedaços e joga tranquilamente para animais comerem, para os peixes comerem, como se não fosse nada. Qual o valor, né, da vida de alguém para outra pessoa? O que está mudando na humanidade, na atualidade, são essas percepções. Não sei se o amigo ouvinte concordaria comigo, porque anda por aí também uma mentalidade de muita de um senso assim de descrença muito grande, onde o mundo está perdido, não tem jeito. É como se o mundo tivesse que passar por um dilúvio e a gente não percebe. Até muitas vezes nos falta conhecimento no mundo espírita, no trabalho de Allan Kardec, onde as pessoas não leram, por exemplo, a Gênese, e onde lá a gente encontra textos maravilhosos, principalmente no que tange a falar-nos a respeito do modo como Deus transformaria a humanidade. Então é um livro maravilhoso, maravilhoso mesmo, que nos traz muita esperança e muita força. Quando no lugar de uma pessoa vinculada ao mal, no lugar desta pessoa nasceria uma pessoa vinculada ao bem, não perfeita, mas uma pessoa com preocupações vinculadas ao bem. E à medida que cada um que nasce e outro que desencarna, e há essa troca, aos poucos a humanidade vai sofrendo uma mudança. Ali é falado que não haverá nenhum cataclismo, não haverá nenhum dilúvio, um terremoto que vai destruir o mundo inteiro, e etc e tal.
onde essas catástrofes e cataclismos, elas existem mais no âmbito moral, numas mudanças, nos abalos sociais, de conceitos, de comportamentos. E aí sim, mas não no sentido físico. O que acontece no mundo aí sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, porque o planeta está em movimento. O centro da Terra, aqui a crosta, e tudo está em plena mutação, e também o comportamento do homem em relação ao desequilíbrio do meio ambiente. Aí vai sofrer ações por conta disso aí. Mas são coisas que nós vamos corrigindo com o tempo, porque o homem está mudando. As pessoas estão mais preocupadas umas com as outras. As pessoas estão mais corajosas para lutarem por direitos. Daí a questão até das palavras, como disse há pouco, dos textos. Preciso mudar. Então a gente realmente precisa mudar. E essa mudança é super positiva, querido amigo ouvinte. Super positiva. Então vamos voltar aqui para o texto, senão a gente leva muito tempo nas nossas reflexões filosóficas aqui e não vai aqui ao nosso objetivo principal. O primeiro bruto, Lúcio Júnior, que mandou decapitar 2 filhos e assistiu àquele suplício, tem os instintos da fera carniceira. O seu sinistro busto tem da águia e do mocho. Desses 2 carnívoros do ar, o que há neles de mais feroz. Não há que duvidar, olhando-se para ele, que bem tenha merecido a triste honra que a história lhe confere. Se foi capaz de matar os 2 filhos, mesmo pelo mesmo motivo teria morto a própria mãe. É verdade. Leva a gente a crer isso, né? O segundo bruto, Mário, que apunhalou César, seu pai adotivo, precisamente quando este mais contava com o reconhecimento e com o amor dele, traz à mente um pobre fanático. Não tem sequer essa beleza sinistra que o artista descobre na energia indomável que arrasta ao crime. Cícero, o brilhante orador, o espirituoso e profundo escritor que deixou imorredora memória da sua passagem por este mundo, tem uma figura chata e comum que devia torná-lo mais agradável de ouvir-se que de ver-se. Júlio César, o grande e incomparável vencedor, o herói dos morticínios, que fez a sua entrada no reino das sombras com um cortejo de 2 milhões de almas, quantas tinha vitimado durante a vida, é tão feio como seu predecessor, mas a fealdade é do outro gênero. O rosto, descarnado e ossudo, assentado num pescoço comprido, ornado de uma desgraciosa saliência laringética, falo parecer antes um palhaço que um grande guerreiro. Galba, Vespasiano, Nerva, Caracalla, Alexandre, Severo, Balbino, são mais hediondos do que feios. É difícil encontrar na galeria dos antigos tipos de nossa espécie algumas figuras que inspirem simpatia. A de Cipião, o africano, a de Pompeu, de Cômodo, de Heliogábalo, de Antinous, o favorito de Adriano, são deste pequeno número. Sem serem belas no sentido moderno da palavra, são, no entanto, regulares e de agradável aspecto. As mulheres regulam pelos homens e provoca as mesmas considerações. Lívia, filha de Augusto, tem uma cara de fuinha. Agripina mete medo e Messalina parece que, para derrotar Cabines e Lavater, se assemelha a uma criada machacaz, mais apaixonada por uma boa iguaria que por qualquer coisa. E é bom aqui, né? Quando nós falamos aqui, criada machacaz, é no sentido de uma criada desajeitada, algo assim, né? Algumas palavras
não são comuns, né, no nosso dicionário, né, pelo menos na nossa cabeça. E a gente vai verificar o significado para nos facilitar. Ou seja, aquilo, quanto mais para trás, o texto leva a gente, né, a perceber, respeitando, é claro, aqui a maneira como foi escrita, não tem problema nenhum em relação a isso. A gente estabelece o senso crítico, mas respeita ali a originalidade, né, do texto em si, ou da fala, né, que corresponde a isso aí, uma fala desse autor. Então, a ideia é estabelecer uma comparação ao passado através de imagens que a gente tem, comparando um pouco com a atualidade. A gente nota que há uma modificação na semelhança física mesmo das pessoas e que elas às vezes correspondem ao seu próprio interior. Você vê a atribuição de beleza a certas pessoas, como ele citou alguns aqui também, né? O Cipião, o africano, de Pompeu, de Cômodo, etc. e tal, eles possuem, dentro da iconografia, uma aparência melhor do que outros que constam também através de imagens que se aproximam mais daquilo que hoje a gente entende como uma espécie de uma fealdade, né? E não tinham muita beleza nesse sentido. Então, leva a gente a crer e a entender que há um desenvolvimento e um embelezamento. Na atualidade, confere isso para nós, né? O ser humano busca isso aí, principalmente quando existe uma beleza interior que se reflete no exterior. Mas isso não é necessariamente uma regra, principalmente quando o próprio espírito, sabendo da escolha das provas, muitas vezes ele pede, né, que não seja tanto assim, por algum motivo. Pode ser que ele nasça sem uma beleza física, mas e a gente percebe uma beleza no interior de cada um. Muito, muito interessante isso. Então, voltando aqui, só mais um pedacinho do texto, que nosso tempo já está quase se esgotando, diz aqui: os gregos, convém frisá-lo, são geralmente superiores aos romanos. As figuras de Temístocles e de Melcíades, entre outras, podem ser comparadas aos mais belos tipos modernos. Interessante. Mas Alcebíades, este remotíssimo avoengo, um antepassado, né, dos nossos Richelieu e Lao Tzu, cujas façanhas galantes enchem por si sóis a crônica de Atenas, tem como Messalina um físico bem pouco afeiçoado ao seu emprego. Os traços principais da fisionomia e a fronte de pensador inculcam mais um jurisconsulto apto para aprofundar algum texto de lei do que o audacioso zombeteiro que se faz exilar de Esparta unicamente para ludibriar o pobre rei Ágis e gabar-se depois de haver sido amante de uma rainha. Afora a pequena vantagem que se é obrigado a reconhecer nos gregos sobre os romanos, neste ponto, a comparação daqueles velhos tipos com os do nosso tempo demonstra o progresso que temos feito neste terreno, como em todos os outros. Convém não esquecer que, nesta comparação, trata-se de classes privilegiadas, sempre mais belas que as outras e, portanto, os tipos modernos, ao opor aos antigos, deverão ser escolhidos nos salões e não nas alforjas. Ou seja, lixeiras. Alforja significa lixeiras. Então ele fala aqui, ser escolhidos nos salões e não nas alforjas, ou seja, nas lixeiras. Porque a pobreza, coitada, em todos os tempos e sob todas as relações, nunca é bela. E assim acontece para provocar-nos vergonha e obrigar-nos a procurar elevar-nos. Não quero, entretanto, dizer que a fealdade tenha completamente desaparecido de nossas frontes e que o selo divino esteja impresso em todas as máscaras que nos ocultam a alma. Longe de mim uma afirmação que facilmente poderia ser contestada por todos. A minha pretensão limita-se unicamente a consignar que, num período de 2000 anos, tão curto espaço para uma humanidade que tanto tem ainda a viver, a fisionomia da nossa espécie tem melhorado de modo apreciável. Creio, por outro lado,
que as mais belas figuras antigas são inferiores às que podemos todos os dias admirar em nossas reuniões públicas, nas festas e até no trânsito pelas ruas. Eu vou parar por aqui, nosso tempo já está praticamente esgotado, mas fica aqui a ideia que a gente havia comentado ainda há pouco, onde a gente percebe, e é o que o autor quer levar a gente, a uma mudança da beleza, daquilo que se manifesta com o passar dos tempos. Mas vamos dar continuidade no próximo programa. Muita paz a todos, que Jesus continue a nos abençoar, assim nós desejamos. Muita alegria para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Estamos de volta aqui ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos, neste momento, no capítulo 12, Amai vossos inimigos. E vamos dar início ao título O Duelo, que são algumas mensagens desses espíritos protetores, nossos amigos. Nesse item 11 é uma mensagem de Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1861. Nosso irmão diz o seguinte: só verdadeiramente é grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a determinado ponto, faz pouco caso das asperezas da jornada e não deixa que os seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, pouco lhe importa que as urges e os espinhos ameacem produzir-lhe arranhuras. Ambos lhe roçam a epiderme sem o ferirem nem impedirem de progredir na sua caminhada. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus e, se não fosseis como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que deveis seguir. Aqui, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. O reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia, a guerra, então a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como recordação longínqua de uma vaga de um passado que se foi. Os homens não conhecerão como outro antagonismo senão a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel. Então, meus queridos, é o que nosso irmão está dizendo aqui. O duelo é uma coisa anacrônica, é uma coisa fora de moda. E graças a Deus que esse duelo clássico, que existia na época dele ainda, que já era considerado ilegal, se acabou. Infelizmente, nós ainda temos outros tipos de duelo, né, ainda persistem em nós, que não chegam às vezes a levar à morte de ninguém,
mas causa danos às pessoas, né? Duelos verbais que trazem ofensas, injúrias e uma série de coisas que causam danos àquela pessoa, causam danos à imagem da pessoa. Nós vemos muitas vezes aí debates políticos, principalmente, de pessoas se agredindo, um tentando convencer o outro e convencer a assistência de que está com a razão. Isso não é nada demais você tentar colocar seu ponto de vista. O que é demais é quando você usa isso como uma arma para ferir o seu oponente, o seu adversário político. Se você se limita a discutir as teses, as propostas, cada um pode ter seu pensamento diferente, tudo bem. Agora, o que não pode é apelar para injúrias, difamações, não é? Narrativas falsas, mesmo que depois venha desmentir, mas já ficou aquilo. Então, isso não existe entre nós, esse tipo de duelo. E a tendência nossa, se Deus permitir, é que isso também seja eliminado, porque não faz parte mais da nossa vivência. Como ele diz aqui, essa palavra duelo vai ser no futuro lembrada só como coisas históricas, como a gente hoje cita coisas, fatos e comportamentos da época de Jesus, por exemplo, crucificação. A gente sabe que havia crucificação no tempo do Império Romano, mas hoje ninguém vai se condenar da crucificação. Não existe isso. Mas a gente está nos livros de história. Então, lá no futuro, se Deus permitir, nós vamos mencionar duelo como coisa do passado, na época que nós éramos muito bárbaros. Tudo bem. É essa a ideia proposta aqui pelo Adolfo, bispo de Argel. Na outra mensagem, que é uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, 1862, ele nos diz o seguinte: não há dúvida de que o duelo, em certos casos, pode constituir uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas também é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como é o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de superar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e coragem em apresentar à face esquerda aquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no Jardim das Oliveiras: embainha tua espada, porque aquele que matar com a espada perecerá pela espada. Por estas palavras, não condenou para sempre o duelo? Efetivamente, meus filhos, que essa coragem oriunda de um temperamento violento, sanguíneo e colérico que ruge a primeira ofensa. Onde a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la com sangue? Ah, como ele treme, porque no fundo da sua consciência uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me necessário derramar sangue para salvar minha honra. Responderá ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: quiseste salvá-la diante dos homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, quanto sangue exigiria de vós o Cristo por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feriste com espinhos e a lança, não só o pregaste no madeira infame, como também o fizeste ouvir, em meio à sua agonia atroz, as zombarias que lhes prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos ele vos pediu? O último brado do cordeiro foi uma prece em favor de seus algozes. Como ele, perdoai e orai pelo que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito: amai-vos uns aos outros. Então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso, vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falsos ares de honra, que entretanto não passa de orgulho de amor próprio. Ao vos criar, terá Deus vos concedido o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, somente a natureza lhe conferiu esse direito para se reformar e se reconstituir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos.
como suicida. O duelista se achará marcado com sangue quando comparecer perante Deus. E a um e outro o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a justiça aquele que disser raca a seu irmão, quão mais severa não será a pena para quem chegar à sua presença com as mãos sujas de sangue do seu irmão? Exatamente o que está São Agostinho dizendo aqui, comparando o duelista com o suicida. Um tirou a própria vida, o outro vai tirar a vida de outrem. Mesmo que ele vá alegar que foi para defender a minha honra. Mas então você não está querendo ser cristão, porque o Cristo disse, se ele agredir numa face, dê outra face. Se ele agredir a sua honra, faça ouvidos do mercador, vá embora. Não suje suas mãos de sangue por isso. É duro, vai ser muito difícil ouvir uma ofensa, uma agressão verbal, com certeza, uma mentira, uma calúnia. Mas ele falou porque nós tínhamos que perdoar. Porque se nós fizermos a mesma coisa, nós vamos querer ser perdoados. Ou nós nunca ofendemos ninguém. Nunca perpetramos injúrias contra ninguém. Isso é da nossa vida do dia a dia, pela nossa própria ignorância. E quando o fazemos, nós queremos ser perdoados. Então, se nós realmente aceitarmos isso com um perdão, estaremos nos livrando de chegar à espiritualidade com as mãos sujas de sangue, como foi o caso de Caim e Abel. É o que ele está dizendo aqui, Santo Agostinho. É a mesma coisa, Deus não deu a ninguém o direito de tirar a vida de outro, nem a própria vida. Isso cabe à natureza, pela ordem natural das coisas. Essa é a proposta que Santo Agostinho tem aqui para nós. A outra mensagem é a mensagem de um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Ele nos diz o seguinte: o duelo, como outrora o que se denominava juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. E juízo de Deus, ele põe aqui uma nota explicativa. Quando faltavam as provas materiais para comprovar a inocência e a culpabilidade de um acusado, recorria-se a essa prova judicial como era usada antigamente. Então, esse juízo de Deus é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias, no entanto, se visses dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de ferro em brasa para resolver a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofrer a prova? Essa era a prova do juízo de Deus. Uma disputa entre duas pessoas. Nessa época de Kardec, eles iam apelar para o duelo, a ver quem tem razão. Antes disso, existia esse juízo de Deus. Não havia prova para saber quem estava com a razão. Então mergulhava os dois na água fervente, aquele que suportasse melhor é o que estava com a razão. Vocês veem como nós já fomos. Qualificarias esses costumes de insensatez. O duelo é uma coisa pior do que tudo isso. Para o duelista experiente, é um assassínio cometido a sangue frio, com toda a premeditação possível, pois ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão, mas então isso não é voltar sob a forma do juízo de Deus da Idade Média? É nessa época a culpa era infinitamente menor. A própria denominação juízo de Deus indica fé ingênua, é verdade, mas afinal fé na justiça de Deus, que não podia deixar que o inocente sucumbisse, ao passo que no duelo tudo se resume à força bruta, tal sorte que não é raro é o ofendido que sucumbe. Então vejam bem o que ele está dizendo aqui. Na ignorância da Idade Média, faziam esse juízo de Deus, que é botar os dois contentores em água fervendo, e aquele que tivesse com a razão era o que sobrevivia, porque eles achavam, pô, aquilo é um juízo de Deus. Deus não vai permitir que o que está com a razão, o inocente, sucumba. Então, se esse aqui conseguiu sobreviver, é porque ele está com a razão. Eles achavam, pela ignorância ainda, que Deus é que ia escolher.
Agora, no duelo, não, porque mesmo o que não está com a razão pode vencer o duelo. Porque se ele for mais hábil, mais rápido, mais hábil com a espada, tem pontaria melhor com a garrucha, ele pode ser o errado. Então, tiraram Deus da jogada. É muito pior que o outro juízo de Deus. Pelo menos eles faziam por ignorância, achando que Deus ia resolver. No caso do duelo, não. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo ensinou e exemplificou. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Exatamente. A gente pode proibir o duelo, que é proibido. Pode fazer campanha contra o duelo. Mas enquanto os homens tiverem no coração essa mentalidade duelista, vai persistir o duelo, vão fazer as escondidas. Então, a ideia é que nós nos transformemos moralmente. Nós temos que nos transformar moralmente. Aí sim, essa história de duelo estará totalmente arrancada de dentro de nós. A outra mensagem é de Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861. Diz ele: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que me é exigida, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se achem esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis que de modo áspero, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade se a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haverdes roubado o marido de uma mulher, o filho a uma mãe ou um pai que servia de amparo aos filhos? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar? Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, quer em sua pessoa, quer na dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado e sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida contra um miserável capaz de praticar uma infâmia, dar-se-á que a afronta, seja ela qual for, morto o ofensor, deixa de existir? Ele dá um ponto interessante, né? Se você está indignado, sofrendo uma ofensa muito grande, um ataque à sua honra, você então vai partir para resolver com um duelo. Assim, você pode morrer no duelo, esse é o primeiro fato, né? E segundo fato, mesmo que você vença o duelo, aquilo que o outro inventou, falou mentira e contou, apaga da história? Ou as outras pessoas vão continuar comentando aquilo, mesmo que seja mentira? Então não é isso que vai resolver o problema. O sangue derramado não dará mais destaque a um fato que esse falso cairia por si mesmo e que, se verdadeiro, deve ficar no esquecido ao silêncio. Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Se eu foi ofendido, ainda perde o duelo. Não resolveu o problema. Então era coisa realmente da nossa mentalidade ainda muito atrasada. Para levar uma luta que pode levar à morte, a discussão de uma ofensa, por mais grave que seja. E hoje em dia, se você for ofendido, você tem os tribunais para processar por calúnia, injúria e difamação. Existe até indenização em dinheiro.
ali do reparo público. Então, acho que hoje a coisa está mais saudável. Nós temos aqui outra mensagem de Santo Agostinho, que diz o seguinte: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, despreza a vida que lhe veio de Deus, despreza a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se opõem aos seus desígnios. Este último é quase sempre uma criatura sem educação, com noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, enquanto o outro age com método e polidez, o que faz que a sociedade o desculpe. Acrescentarei, mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz, que cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, porque entre o intuito e a reparação, ele sempre dispõe de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com desígnio premeditado. Tudo é calculado e estudado para matar com mais segurança o adversário, exceto que também expõe a vida. É isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e despreza a própria vida. Mas haverá coragem por parte daquele que está seguro de si? O duelo, resquício dos tempos de barbárie, em que o direito do mais forte constituía lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Mais uma vez, Santo Agostinho nos remete ao pensamento sobre a vida futura. Porque quem acredita na vida futura sabe que o problema não se resolve ali no duelo, morrendo um ou morrendo o outro. Essa história vai continuar na vida futura. E a única maneira de você resolver essas encrencas é com o perdão, o esquecimento das ofensas. Aí na vida futura você não tem nada para acertar. Então, realmente, o pensamento na vida futura leva a todos nós a refletir melhor a respeito desse tipo de coisa. Há uma nota aqui sobre esse tema, que é o item 16. Os duelos vão se tornando cada vez mais raros e, se de vez em quando ainda se vêem alguns exemplos dolorosos, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, o que o levava a tornar as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos consiste no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes e é curioso acompanhar a gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam protegidos por armaduras munidos de lança, até a em que o porte de uma simples espada à cintura constituía mais um adorno e um acessório do brasão que uma arma de agressão. Outro sinal da modificação dos costumes é que outrora os combates singulares se davam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo dos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, ao passo que, em tempos passados, ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. É isso. Hoje em dia as pessoas não saem com arma aí, com precaução, porque pode encontrar alguém para lhe ofender, tem que partir para um duelo. Como a gente vê naqueles filmes de faroeste, os caras sempre estão armados, prontos para qualquer coisa sair para o duelo. Isso, graças a Deus, não existe mais. E como diz Kardec, a tendência é isso desaparecer realmente totalmente do nosso cenário. E o Espiritismo apagará esses últimos vestígios de barbárie, incutido nos homens o espírito de caridade e de fraternidade, que é essa a ideia do Espiritismo, pregar a caridade e a fraternidade. Por hora, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.